Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que essa live possa encontrar você feliz, né? E que tudo corra bem para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Como tudo tem o seu proveito, né? Nós vamos falar de questões que liga parte da sabedoria espiritual com a material, né? Então, é o seguinte, nós sabemos que durante o decorrer das nossas vidas, o homem, que até hoje é considerado o mais inteligente em toda a história, foi Salomão. E aí, mas veja por onde ele começou. Quando Deus falou para ele fazer a escolha, o que ele queria, ele poderia ter pedido fazendas, bois, firmas, né? Riquezas. Não. Salomão disse, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Porque para conseguir as coisas desse mundo, a pessoa tem que ser sábio. Esse é o número 1 da questão, tem que ser sábio. Porque para crescer na vida material, tem que ter sabedoria. Por quê? Tem que saber comprar, tem que saber vender, tem que saber quem é o seu funcionário à medida que vai crescendo a sua empresa e tem que saber, essa é a real das coisas, tem que ter sabedoria. E então, vemos o que aconteceu com ele. Com a sabedoria que ele pediu a Deus, ele foi um dos homens mais bem-sucedidos, a ponto dos reis da terra vir fazer visita e até trazer causas para ele desvendar, né? Para ele resolver, né? Então, mas vamos chegar lá. O sentido. Eu vou começar de uma maneira simples, como eu tenho sempre falado, né? Usando, como Deus também disse, que usava as coisas simples para confundir as fortes, né? Você vai saber uma coisa agora que talvez você não tinha pensado ainda. Veja bem. Vender, vou usar a coisa menor. Vender 10 galinhas é muito mais difícil do que você vender 10.000 galinhas. Que coisa, né? Porque para vender 10.000 galinhas, o comprador te procura para exportação, eu sei lá, para abastecer mercados fora até do seu estado. Mas para vender 10 galinhas, você tem que sair procurando quem quer comprar. Aumenta a dificuldade e lucros se você vai ficar nessa parte pequena. Você não vai evoluir. E sendo que as mesmas 10 galinhas te jogaria a uma situação de que os outros procurassem você. E não você sair com essas galinhas procurando quem quer comprar, né? Então, e aí já começa a sabedoria. Primeiro, nesse país, ou em muitos outros, porque tem alguns que até já se adaptaram, não tem feiras livres. Não existe. Ah, não, mas eu conheço uma grande feira lá em São Paulo, lá não sei aonde. Não. Tem um local, eu vou falar até com ironia, de disputa, de concorrência. Isso é o que existe nessas chamadas feiras livres. Não tem nada de livres. Livre, sim, em certo termo. Ele põe a banca que quiser, vende o que quiser, mas vai virar concorrência. É a causa do desperdício de tantas coisas no sentido alimentar, porque com essa ganância
e, em bom sentido, de conseguir seu dinheirinho, vem montando-se bancas e bancas do mesmo produto. A ponto que se a pessoa ele quer ser mais ligeiro, como se diz, ter mais jogo de cintura, hoje eu vendo o meu todo e tal, ele vai dizer que a laranja do outro é azeda, ou tá murcha, e que a dele foi pegada ainda ontem à tarde, está fresquinha, além de ser doce. Desculpa. E isso aí, para mim, não é livre. Isso é ataque. Isso é uma disputa de concorrência, certo? O que vai acontecer com essas bancas? Vou usar a laranja. Com esse tanto de banca de laranja numa feira só, chamada Feira Livre. É certo que não vai vender. Cada um deles vai vender um pouco que passar ali pela banca dele e o resto que sobrar é o resto, vai para o lixo. Porque não vai esperar outra feira, aquele produto, ainda em bom estado para ser usado. E ele toma prejuízo, perdeu todo o seu trabalho por falta de um ensinamento profundo, de uma técnica que nem mesmo cientistas aí, agrônomos aí, passam para essas pessoas. Então, o que deveria ser feito para que isso não viesse a acontecer desperdício, enquanto alguém não pode nem comprar uma laranja para o filho, vai despejado toneladas no lixo? Deveriam ser ensinados que poderia ser a feira livre, mas em sistema cooperativo de cada produto. Que fosse verdura, todos estivessem aliados um ao outro. E num local só da feira. Poderia hoje eu vou levar abóbora, o outro eu vou levar banana. Tudo bem. Ou de tudo. Podia cada um deles levar do que tivesse. Mas num sistema, um cooperando com o outro. Não havia concorrência, ele sabia quanto venderia em cada feira, não trazia a ponto de sobrar e ter que jogar fora. E, claro, tendo só aquele grupo, eles iam vender o seu produto. Né? Aí, e assim, em todas as outras bancas, quem vendesse uma coisa não venderia outra. Se fosse, digamos assim, uma coisa mais difícil, mais raro, tivesse menos, quem vendesse a carne ia vender a carne, o peixe, né? Se fosse vários que quisessem vender peixe, fizesse a mesma coisa. Sistema, assim, de uma cooperativa, para que ninguém ficasse concorrendo um com o outro. Olha, compra de mim que o meu é mais barato. O meu tem melhor qualidade. Isso é desunião e falta de capacidade de entendimento. É isso. Mal ensinados, coisas que deviam ser ensinadas em escolas e na televisão, em vez de estar passando simplesmente pornografia, coisas assim, conversas que usam no ditado, enchendo linguiça, passasse essas coisas que teria um país melhor, certo? Então, enquanto a geração de emprego, porque as pessoas não precisariam estar passando por atravessadores. Cada um produzia, juntos, levava o seu produto, vendia fresquinho diretamente à pessoa. Essa feira aí poderia ser o dia todo. Porque se você põe uma feira livre, a pessoa vem de longe, paga frete para trazer o seu produto, deu um trabalho tremendo para ele pôr aquele produto já pronto para venda. Aí depois, essa feira pode durar até meio-dia. Aí chega meio-dia, ele tem que levar de volta para casa. Se for coisa que algum porco come, alguma galinha, alguma coisa, ele ainda aproveita um pouco, senão ele já pode jogar fora na estrada.
folhas, por exemplo, ela não aguenta. Vários produtos não aguentam. Então, tá aí a perda, o seu suor derramado à toa por falta de organização dos líderes que lideram o povo, certo? E Deus dá a chuva, deu a terra, às vezes até as pessoas gozam de plena saúde, trabalham-se, enfrentam o sol escaldante, às vezes até chuva, né? Além de ficar dando combate em pragas, até chegar na mão o fruto do seu trabalho. E depois, por falta de um ensinamento perfeito, ele foi simplesmente concorrerem, eles, um contra os outros, certo? E sem saber que está fazendo isso. Esse é que é o pior. Sem saber que ele está concorrendo com o outro, entendeu? Mas falta o quê? Sabedoria. Do produtor ou dos líderes que lideram a área? Claro que dos líderes. Que os produtores geralmente aprenderam isso até dos seus pais, né? No passado. E veio fazendo usando essa mesma técnica como lógica da exposição do seu produto. Vejam bem, aí é que está a consequência do mais pobre, do que está abaixo ainda da linha da pobreza, está no sentido pior, e que existe o classe média e o classe alta. É por causa disso aí. É porque quando surge um que vai se dando bem, se dando bem, se dando bem, é porque ele está usando a sua própria inteligência. Não que alguém, no espaço de vida que ele tem, o ensinou para ele como ficasse rico. Pode ter dado algumas. Eu subi assim, né? Agora eu não sei se vai dar certo para você. Pode que isso aconteça. Mas primeiro ele testou, se não deu certo, ele parou com aquilo, começou novamente e assim ele foi subindo, não é? E o nome dele foi ficando conhecido como produtor tal, de engorda de gados e de aves e de piscicultura, de apicultura, e vai ficando conhecido. E aí ele não tem mais problema com a questão da venda. As pessoas estão sabendo dele. Passa a saber dele até mesmo no exterior. Certo? Ele vai ficando assim. Tipo, usando aqui o nome de uma firma, porque é bastante conhecida, a Avan, né? Foi crescendo, crescendo. Agora, esses dias, eu vi uma entrevista do dono dizendo o seguinte, que ele está construindo, vai passar a construir agora, falando aí de política aí, se caso der certo o jeito que ele quer, né? 35 empresas por ano, certo? Ele já sabe de onde tirar, porque a renda de uma juntado com a outra dá uma quantidade que ele já computando, já sabe aonde vai chegar. E aquele que está lá embaixo, abaixo da linha de pobreza, sabe o porquê? Será que é porque é débil mental? Pode ser. Causa também, né? Cerebral. Mas a culpa disso está na liderança de um povo que tinha que começar a ensinar essas coisas às crianças quando estavam na escola, na sua fase inicial. Que quando crescessem, olha, isso, vamos supor que eu fosse o professor, né? O aluno fulano, ou aluna, você nunca vai fazer assim, 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 porque não vai dar certo. Agora, você quando começar, você vai fazer assim, 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 certo? Então, veja bem,
Eu conheci um pessoal no Cuiabá, certo? Que eu vou contar rapidinho aqui o que passou para depois nós ir para a Bíblia aqui num pequeno trecho. Os pais era bem sucedido próprio já por trabalhar suas próprias ideias. Primeiro, tinha paz na casa. Vida conjugal excelente, né? E, em certos motivos até de dar inveja. Não a mim, que graças a Deus, né, e a muitos que tem por aí também, tem um lar que eu queria ter, né? E com isso, eles tinham lá um filho único. Só teve esse filho. E ele, ainda pequeno. E ele disse para o pai dele, eu quero ter... E falou lá 2 objetos que eu não vou estar citando aqui, que ele queria ter. Um era um videogame e o outro, eu não me lembro agora o que era. É daquela febre do videogame, assim, tal, que hoje não se fala muito nisso, mas naquela vez se falava. E ele falou para ele, falou, não, depois eu compro para você. Não porque ele não tinha situação financeira para comprar. Ele estava esperando mais um tempo, né? Porque ele achava que o menino estava muito pequeno. E passou-se o tempo. Nós, naquele tempo, eu trabalhava com construção, então estava remodelando a mansão daquele pessoal. Então aí o que aconteceu? O exemplo deles ainda criança, aquela criança estava pegando todo o sentido da coisa, do movimento naquela casa. Ele começou a juntar moedas. Aí chegava, sobrava uma moeda da compra do pão, da coisinha, ele via moeda, ele ia pegando. Só que ninguém sabia o que ele estava fazendo com aquilo. Ninguém sabia. Quando foi um dia, ele chegou no pai dele, ainda criança, e disse, olha, eu queria que o senhor fosse comigo na loja. O que você vai fazer na loja? Ele foi lá num lugar muito escondido que eles não conseguiram encontrar. Ele veio arrastando de lá de trás uma sacola, uma bolsa, e falou para o pai dele, falou assim, eu vou comprar com o meu dinheiro. Mas que dinheiro? Que abriu a bolsa e ele assustou. Moral da história, para terminar mais rápido. Comprou os 2 aparelhos que ele queria e sobrou dinheiro. Sabe quantos anos ele tinha? Estava completando 8 anos de idade, o menino. Então, tudo começa pelo começo. Se é mal começado, é mal. O seu término, não tem dúvida, vai ser mal. Se foi mal informado, vai terminar na ruína. Se foi bem informado, se preparou um elemento para encarar a vida. Certo? O tempo que alguém está gastando aí para querer dar um céu de presente para os outros, e ensinando, faça assim, está garantido. Seu nome está escrito no livro da vida. Olha, gente, que absurdo. Por que não faz igual diz Sábio Salomão aqui, ó, no capítulo 11, o verso 9 e até o 10. 2 versículos só. Agora-te, jovem, vejam bem, isso ele dizendo que isso tem que começar do começo, da juventude, né? Em Eclesiastes, viu? No livro de Eclesiastes, capítulo 11, o verso 9 e o 10. Alegra-te, jovem, quer dizer, é o começo, na tua juventude. Aproveita, eu vou inteirando com as minhas palavras. Na tua juventude, porque depois que você tiver com a bengalinha, dizia sábio Salomão, né? Eu inteirando com as minhas palavras na tradução, porque depois com a bengalinha vai ser mais difícil, hein? Você vai precisar de alguém que o leve, certo? E acredite-se, confia o teu coração nos dias da tua mocidade. 2 pontos. Quando você ainda é jovem,
Não venha inventar chorumelas depois que você estiver gastando quem te guie, não. Quem te leve escorado de uma bengala, não. Que aí você tem o cérebro bom, mas não tem força nos órgãos, das pernas, nos braços, né? Por isso que ele está falando para a juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Não vai em conversa fiado, não. Faça coisa que você se sinta alegre. Ah, mas será que esse homem, esse maluco, está ensinando que agora eu posso fazer qualquer coisa? Não, vamos seguir a leitura, tá? Mantenha-se alegre, disposto. Faça coisa só que você sentir bem. Não vai fazer para sua casa, assim, para agradar o público em si, claro. O respeito no espaço deles, mas nas suas vontades, quem manda é você. Que te ponha feliz, certo? Satisfaz o seu coração e agradam aos teus olhos. 2 pontos de novo. E que você olhe e sinta-se bem, só em olhar. Mas que beleza, né? Então, ele está falando. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Viu aí? Alguém que pensou no começo aí que eu estava ficando doido, mandando fazer qualquer coisa, sabe, Salomão? Falou, faça tudo que gosta, tudo que te alegra, até só de olhar, viva feliz, comece na sua juventude, porque vai chegar o tempo que nem vontade de comer você vai ter. Vai ficar velho, entendeu? E aí, pode ter passado já um pouco de tempo. Se você tem uma boa mentalidade, experiência, mas não tem poder de ação, faça, já começa de jovem, viu? Ele está falando. Agora, o verso 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Se você não está gostando de uma coisa, eu estou falando aqui, nem tem pontuação nisso aqui, eu que cortei nesse local. Por que você ficar sofrendo uma coisa? Por quê? Qual a razão? Você não estando amarrado, não estando de trás das grades, que é claro que ele já avisou aqui, você vai prestar conta das coisas, seja aqui na vida da carne ou espiritual. Você não estando nessa situação, arranque esse negócio que está te dando desgosto, meu amigo. E não vou incentivar a casar e separar, não. Mas vocês começam de jovens, já viram que não dá certo, vocês, um bate com o outro, um quebra uma coisa, o outro chuta a outra, e em vez de beijos e abraços, que nós estamos no mesmo caminho, Deus disse que nós somos uma só carne e tal, em vez de viverem assim, alguém chega e diz pro outro, olha, eu acho que não estou gostando mais de você, é porque entrou na rotina, também tem muitos anos, né, que nós estamos juntos. Pois eu, quanto mais tempo eu vivo com a minha esposa, mais eu gosto dela. Tá errado. Quanto mais tempo juntos, mais apreço, mais apego. É por isso que as coisas não dão certo. Quando alguém pensa em fazer uma coisa, ele pensa numa pequena quantia. Pense grande. Você tem um Deus acima de você que é grande. Vamos lá agora. Tira de você esse que está desgostando da sua vida. Afasta de você. Cada um é vida única. Temos que tomar decisão na nossa vida, que cada dia estamos mais velhos. Quando for daqui uns dias, quando acordarmos, já era. Então ele está avisando, o homem sábio. Isso que eu chamo de sabedoria. Arranque de você o desgosto. Remove da tua carne a dor. Que ele não está falando de dor em si, não, porque essas vezes o médico tira. Ele está falando porque sofrimento causa dor e causa doença também. Arranque da sua carne a dor, porque a juventude é a primeira da vida. São vaidades. Ele está condenando? Dizendo que é vaidades? Não. Porque ser vaidoso, até certo ponto, tem um preço altíssimo. Porque se você não tiver vaidade, se você não tiver
um senso comum seu que faça sentir orgulhoso do que você faz, do que você é, de como você anda, dos amigos que você tem, como você trata seus pais, como você trata seus filhos. Orgulhar-se das coisas que você conseguiu através de Deus, já que foi honestamente, é vaidade. Claro, vaidade. Quem que não gosta de vestir assim como acha bom, de alimentar como quer? É ser vaidoso em cima dessas coisas. Estão confundindo essa palavra. Prezado amigo, eu peço a você que deixe o like, me ajude, inscreva-se no canal, tá bom? E até mesmo compartilhe com as pessoas para me ajudar. O meu interesse é ter um canal à altura, porque eu não espero outra coisa disso a não ser passar as coisas para as pessoas no sentido do bem e a maneira com que pode se livrar do mal. Senhor, meu Pai, ajude-nos a ter a sabedoria que o Senhor concedeu a Salomão, que às vezes não seja assim tão grande como a dele, mas que possamos ser sábios quando pensarmos no Senhor, que é a nossa vida espiritual, e quando pensarmos na material. Não pensarmos só em nós, pensarmos em todo o conjunto de seres humanos, mas os humanos, Senhor, que tem muitos híbridos humanos com pessoas que não é totalmente humanos. Mas pedimos misericórdia ao Senhor que essas pessoas sejam reveladas, caso puderem e não vierem tocar a sua maneira de resgate a esse povo. Eu agradeço os santos espíritos do Senhor, os trabalhadores do Senhor. Eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.